Boa noite, meus amigos, meus irmãos, corações queridos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A nossa alegria de estarmos juntos nesta noite mais uma vez, com os corações bastante voltados para o recolhimento, a reflexão, nesse momento que nós intitulamos de Espiritismo e Evangelho, né? Para que nós possamos trocar algumas ideias, alinhar alguns pensamentos, a fim de que possamos rever alguns conceitos que temos em relação às nossas próprias vidas, sempre muito importantes, porque eles emanam do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajudam a buscar os direcionamentos necessários. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento conosco e que Jesus, nesse instante, nos abençoe, coroando-nos de paz, coroando-nos de tranquilidade, de esperança. Nesta oportunidade, então, temos conosco Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, está aí conosco mais uma vez, né, Campetti? Seja bem-vindo. Isso, muito obrigado, Davi, um abraço a todos, uma satisfação aqui estar com vocês, uma vez mais nesse Evangelho Espiritismo, que é uma hora que passa voando, porque a gente fala com amor no coração, porque o Evangelho é coração. E a gente está aqui recebendo esse nosso irmão, né, Davi? Querido irmão, o Jorge Elahá, querido, seja muito bem-vindo, viu? Olá, boa noite, Davi, boa noite, Geraldo, e boa noite para todos os que nos assistem hoje pela internet. É um prazer estar na presença de todos vocês esta noite. Muito obrigado, seja bem-vindo, né? Tanto o Campetti quanto o Jorge Elahá já estiveram conosco aqui presencialmente, né, participando aqui dos eventos da região, pela USE, trazendo-nos uma grande satisfação, porque são corações muito queridos, são almas dedicadas à doutrina espírita, irmãos de caminhada mesmo. Né? Olha, noite, Davi, então... o Elahá é um amigo de... Eu até brinquei com ele, eu falei, eu vou revelar aqui, ao vivo, há quanto tempo a gente se conhece. Nós não tínhamos sequer um fio de cabelo branco. Elahá, você se lembra? Sabe quantos anos, Elahá? Então fala aí, por favor. Acho que 1990, acho que é 30 anos. Nessa época, eu vou até mostrar uma foto minha dessa época para você ver. Olha só que lindo, hein? Vou mostrar uma foto aí, ó, da minha carteira de identidade dessa época. Cadê? Chegou ainda não? Não chegou ainda. Você está mandando pelo Zap ou vai mostrar aqui para nós, para todo mundo ver? Vou mandar para vocês verem. Aí, nós éramos bem mais jovens. Não, não estamos vendo aqui. Pelo menos eu não. Mas foi por aí, 90, 80 e poucos, final da década de 80, viu, Elahá? É, por aí. Há mais de 30 anos que a gente se conhece. É a idade do Wiki aí, do Osmar, olha, que maravilha, viu? A amizade antiga, né? E de muito carinho. Elahá é um estudioso, né, profundo, assim, pensador, inclusive, traz reflexões excelentes para o nosso aprendizado, né, sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, sobre o conhecimento aí que faz essa intersecção, né, com o espiritualismo, uma coisa linda, uma satisfação mesmo, Elahá, estar aqui contigo. Esse momento é muito simples, né, Davi? Século passado, já estão brincando conosco aqui, ó. Século passado, realmente. Milênio passado. Nós éramos todos muito jovens, é verdade. Então, esse momento é um bate-papo, né, que nós fazemos em torno do tema, né, que nesta noite é um parentesco espiritual, né, e um parentesco corporal, né, que está no capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, no honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Iniciando aqui com a apresentação de Mateus, de Marcos, de Lucas, aqui quando Jesus fala então do honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo
sobre a terra que o Senhor Deus vos dará. Então aí tem o capítulo sobre a piedade filial, né, onde o Kardec coloca-nos aqui, então, que honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, né, mas é também assisti-los nas suas necessidades, né, e também que temos que tomar o cuidado de achar que honrar não é relegar a eles aos ínfimos aposentos da casa, né, colocá-los lá em qualquer lugar, só para não deixá-los na rua, né, e quando não fazemos isso de má vontade, né, a gente faz isso lá de muita má vontade, e descarregam, inclusive, sobre eles serviços da casa, né, Campete. Essa A gente fica assim, aí. né, Elahá, a gente fica encantado com Kardec, com a sua sabedoria, né, a capacidade de concatenar os assuntos, de encadear as mensagens. E a gente estava vendo aqui, estudando o Evangelho, nossa, mas isso aqui tem a ver com, né, com a mensagem anterior, com a posterior. Quando a gente vai ver todo o capítulo, ele está, assim, de uma forma muito bem estruturada. E geralmente tem as palavras que Kardec toma, né, aqui, por exemplo, foi citado também o Antigo Testamento, né, ele toma do Decálogo, o Êxodo, e toma também do Novo Testamento, não é, Elahá? O Evangelho é uma preciosidade, né? Na verdade, esse é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que usa como base, como mote, um texto do Velho Testamento, ou seja, o livro se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele pinça lá do Êxodo esse capítulo específico sobre honrar pai e mãe, para mostrar que a ideia do Evangelho não é do texto em si, mas é da ideia, da proposta como um todo, aonde o honrar pai e mãe aparece aí como muito importante. E o detalhe do mandamento, de todos os mandamentos, nenhum tem promessa, nenhum tem promessa. Esse é o único mandamento com promessa. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, nos dará. Nos dará. Que coisa linda. E é tão interessante que depois ele fala da piedade filial, né, como um dever, como uma caridade. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, segue aqui nesse capítulo. E aí a parentela corpórea e a parentela espiritual, que vai ser o objeto mais da nossa a reflexão, do nosso bate-papo. E tem as instruções dos espíritos, que são aquelas mensagens compiladas por Allan Kardec, de 1 milheiro mais ou menos que ele recebeu. Ele compila uma centena para poder constituir, geralmente, a segunda parte dos capítulos do Evangelho. Nem todos têm as chamadas instruções, mas a grande parte tem. E aí vem as instruções dos Espíritos, dizendo a ingratidão dos filhos e os laços de família, e Elahá e Davi, salvo melhor juízo, eu acho que este item 9, que são as instruções dos Espíritos, que só tem essa mensagem, que é o item 9 inteiro, que é de Santo Agostinho, salvo o melhor juízo, é a mais extensa do Evangelho. Você identifica alguma outra, Elahá? Porque eu estava aqui vendo como ela a humildade também, né? São grandes, Sim. né? Uhum. Orgulho, a humildade e a ingratidão filial são, acho que, as duas maiores que tem aí. Pois é. É impressionante, que esse, né, Davi? Esse é um item só, né? Ele todo, ele é bem extenso, ele tem vários parágrafos, né? Para comentar aí a respeito da ingratidão. Essa mensagem, ela é espetacular, né? Ela é rica muito de ensinamento. Então, Bom, Elahá, vamos lá, Davi, então. Você começa provocando, senão eu provoco aqui. Não, ainda aqui, então, né, encerrando aqui esse item piedade filial, né, nós vamos perceber aqui, então, que a gente não tem, nós não, mesmo que os pais menosprezarem os seus deveres como pais, né, mesmo que aí houveram alguns problemas, só cabe a Deus julgá-los, né, nós não temos aí, e a gente vai entender depois aqui no parentesco corporal e espiritual por que dessas relações complicadas, onde muitas vezes os próprios pais não cumprem os seus deveres, né, e no quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, Jesus então estabelece a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, gostaríamos que o Elahá iniciasse para a gente falando aí do capítulo, então, do item, né, desse capítulo, o item 8, sobre os laços de sangue, né, laços que estabelecem aí, não necessariamente estabelece os laços entre os espíritos. Vamos ouvir o nosso irmão. Isso é uma questão que está no pilar básico da conceituação da doutrina espírita. Uma vez que o espiritismo
se vincula às ideias da pré-existência da alma, da reencarnação, não fazia o menor sentido que a parentela se circunscrevesse à parentela corporal. Não faria sentido, porque uma vez que nós já tivemos diversas existências, essa vinculação de sangue, essa vinculação de raça, essa vinculação que nós às vezes temos de dizer, não, é meu filho, é da minha família, isso desaparece quando a gente abraça a doutrina espírita, porque vai perceber que, além dessa vinculação orgânica, nós temos as vinculações espirituais. E aí, num conceito espírita estendido, nós poderemos dizer que todos nós, sem exceção, somos filhos adotivos dos nossos pais. Todos somos adotados. Uns somos adotados depois de nascido, e outros somos adotados dentro do ventre de nossa mãe. Mas nós não somos, em verdade, filho dos nossos pais. Nós somos filhos de Deus. E essa é a nossa verdadeira parentela. Nós somos todos irmãos. E a parentela corporal, portanto, ela desaparece pelo ralo, na medida que a gente entende a eternidade dos conceitos de Deus e a imortalidade da vida, fazendo com que a gente já tenha tido várias existências, sem necessidade de dizermos que nós procedemos organicamente dos nossos pais biológicos. Eu estava aqui, à medida que você estava falando, eu estava buscando aqui, tem um significado muito grande o livro Nossos Filhos São Espíritos, não é? Essa obra é do Hermínio Miranda, não é isso? Hermínio de Corrêa Miranda. É exatamente para colocar, porque às vezes a gente tem muito esse sentimento de posse, não é? Então, como se os nossos filhos fossem propriedades nossas, né? E você falando nesse sentido de que nós, da condição de filhos, nós somos, né? Também os nossos pais são, aspas, adotivos, né? No sentido dessa parentela que é muito mais espiritual do que consanguínea, propriamente dito, é muito interessante. Mas, Davi, então esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, né? Já está citado aí pela nossa produção, que é super atenta, né? Um livro de Hermínio Miranda. Mas há um outro livro muito interessante, que é de Joana de Anjos, a psicografia de Divaldo, que é Vida, Desafios e Soluções. Davi, lá a Joana diz o seguinte, de uma maneira bem humorada, pelo que eu entendi. Um compromisso dignificador, a família, é um compromisso dignificador, e não um ringue de lutas. Às vezes parece que é um ringue de lutas, não é não? Pois é. O problema é que quando a família ela se organiza no plano espiritual, né? Geralmente a família é organizada no plano espiritual, e a não ser que em algumas situações onde compulsoriamente alguns espíritos precisam se reunir, né, por força aí do passado, mas é organizado lá. E quando nós chegamos aqui, quando colocamos em comum os nossos valores, as nossas imperfeições, nós acabamos nos digladiando uns com os outros, acabamos criando o processo de animosidades, né? Quando, na verdade, deveríamos, como família, estarmos juntos aí nesse cadinho redentor, de usarmos da caridade, né? Uns para com os outros, de conseguirmos ir construindo uma relação saudável, né? Porque senão esses laços, se eles não forem fortalecidos, e principalmente se esses espíritos não tiverem ligação uns com os outros, essa relação desaparece já com a vida corpórea. Chegando no mundo espiritual não existe mais nada, né? Ou aqui ou lá já não tem mais nada. Mas a nossa vivência é uma parceria, né? Nós viemos para fazer uma parceria e colocamos o que somos em comum. Não há como inventarmos valores, né? E tendo pendências muitas vezes uns com os outros, nós acabamos criando aí esses entrechoques, porque se a gente não se lembra conscientemente, espiritualmente se lembra das dificuldades que trazemos uns com os outros. Que não são poucas, né? Eu queria destacar um ponto que o Campetti havia colocado sobre a questão do ringue de lutas, né? Que talvez o maior desafio dentro da família não seja o encontro com a parentela corporal das pessoas que não têm uma vinculação anterior conosco e que esses laços muitas vezes até se extinguem antes mesmo da vida física terminar. O mais crítico são as questões do passado que ecoam no hoje na forma dos laços de família difíceis.
e que são muito comuns, em que você recebe dentro do lar inimigos do passado, pessoas a quem você feriu e a quem você precisa, de certa maneira, colocar de pé. Aquela mesma peça que você tombou, você agora recebe no lar para colocar de pé. Então, às vezes, você recebe uma filha sem juízo, que muitas vezes é aquela mesma pessoa. Isso está no livro Justiça Divina, uma mensagem que intitula, acho que é Por Nós Mesmos, se não me engano, que fala da lei de causa e efeito em nós, e ele vai fazendo uns paralelos com o passado e o que acontece na família. Fazias isso, 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 hoje tens em casa isso. Fazias isso, isso, isso. E ele comenta dos filhos difíceis, que muitas vezes são, na verdade, antigos companheiros do ontem, que você mesmo empurrou na direção do abismo, e agora você tem dificuldade para conseguir recolocar essa pessoa, e são aqueles filhos trabalhosos que a gente possui, né? Então, você tem essa dificuldade, os filhos difíceis, mas que, como são parceiros do ontem, a gente ama. E existe um segundo tipo de problema, que são os filhos que nos odeiam. Pessoas que a gente tem dentro de casa que constituem dissabores enormes pelo ódio, pela dificuldade de relacionamento, que os pais têm que dormir trancados, com medo dos filhos. Essa é uma outra dificuldade que, às vezes, também a gente enfrenta em família. Realmente. Você falou do título do livro, o capítulo seria qual, Elahá? É a página 155, não estou lembrando o... Olha só, impressionante, lembra até... Compaixão e Justiça, talvez? Não. É do Justiça Divina? É do Justiça Divina. É a próxima, então. Deixa eu ver aqui. Na Luz da Justiça, Evolução. Mas é muito rico, realmente. Essa obra, eu não sei se todos sabem, mas Emmanuel escreveu 5 obras comentando cada uma das obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo é comentado no Espírito de Verdade. O Livro dos Espíritos, no Religião dos Espíritos. O Seara dos Médiuns comenta o Livro dos Médiuns. Esse comenta o céu e o inferno, por isso que ele é assim, Justiça Divina. E o roteiro é quem comenta passagens da Gênese. Interessante. E tem ainda aquele livro riquíssimo, só para completar aqui o raciocínio do Elahá, que é o Estude Viva, que ele faz o comentário tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho. Espíritos Diversos e Emmanuel, André Luiz, enfim, ótimo. Existem as afinidades, né, que são os comparsas também do passado, né, que estão na família, e é complicado isso, né? A gente já viu muito no nosso círculo de amizades, a gente percebe a relação de alguns pais, ou o pai ou a mãe com um filho, uma filha, percebendo a permissividade que muitas vezes eles dão a determinados hábitos que não são muito saudáveis. E, às vezes, o outro cônjuge até percebe isso, sabe? Fica bravo e tenta puxar a rédea, e a pessoa que está fazendo não percebe. Né? Puxou a mãe, puxou o pai. Não é que puxou, né? A gente vai perceber que lá atrás essas relações tinham, né? São comparsas de velhos comportamentos que reencarnam. Né? E aquele que está em melhor situação vem como mãe ou como pai para tentar justamente ajudar o outro. E o que acontece? Na maioria das vezes, não consegue. Mas o Davi e Elahá, aqui nesse item 8 do Evangelho, nesse capítulo que é o 14, quando fala da parentela corpórea e parentela espiritual, assim está na tradução aqui que eu estou usando, diz assim, não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelecto e moral do filho, para fazê-lo progredir. A tarefa da educação não é nada fácil, né, Elahá? A gente até poderia dizer, invertendo a frase que a gente geralmente usa, de que o filho puxou o pai, como o Davi falou, na verdade é o pai que puxou o filho para dentro de casa. Pois é. Eles se encontram. Trouxe. Né? O Emmanuel diz que a família é um cadinho purificador, né? A gente vai ali nos encontros e desencontros, porque nem sempre são espíritos afins que estão se reunindo, né? Muitas vezes são espíritos até inimigos, não é? Como diria um amigo, afins de brigar, né? Como diz um amigo, afins de brigar, né? Afins de se
se digladiar, né? Mas é assim que vai parando as arestas, né? Vai enfrentando as dificuldades. Aliás, a família é uma ótima oportunidade da gente se conhecer, né? Porque pelos laços ali a gente vai na relação aprendendo a conhecer um ao outro, porque não tem muito como esconder, né, Elahá e Davi, assim, ficar escondendo dentro de casa, às vezes você mostra quem você é, né? Ó, achei, é o capítulo 53, Compromissos em Nós. Ah, ótimo. O livro Muito Justiça rico. Divina. Uma das Justiça páginas divina. mais que eu conheço em doutrina é esse capítulo aí. Que Na maravilha. verdade, a grande reflexão que a gente precisa fazer é como que a gente vai trabalhar na prática, e essa é uma pergunta que eu faço para vocês, esses conflitos familiares, né? Como é que a gente vai dinamizar na relação familiar quando você identifica que você tem um filho difícil, um filho que se apresenta, que existem os filhos que são difíceis, mas que você tem um afeto por eles, você tem uma relação mais próxima, e que, embora ele dê trabalho, você chore, ele é preso, mas você vai lá, você não desiste dele, você tem aquele carinho, meu filho, meu menino. Então, tem essas coisas. Mas tem um segundo tipo de problema que é mais grave, que é quando você tem dentro de casa um inimigo declarado. É tão difícil você lidar com isso, né? Como que você faz para poder lidar com as condições em que você tem dentro do seu próprio lar alguém que você percebe que conspira contra a sua felicidade? E aí, Davi? Então, nós estamos vendo aqui em Joana de Anjos, ela diz assim, quanto mais complexas são as relações, né, mais temos que nos esforçar para aplicar aquele preceito de Jesus do amor ao próximo, né, de aprender a ceder, a perdoar, né, e esse é um exercício que a gente só pode fazer com o outro, né, e se a gente não consegue fazer isso dentro do lar, como é que nós vamos estender isso à sociedade como um todo, né? Então o lar é um treinamento para isso. Então a Joana diz assim, seja qual for o laço, precisamos nos esforçar para conviver com os familiares nas condições que forem, não tem essa ou aquela, porque ali temos a oportunidade de trocar experiências, ideias e exercer o verdadeiro amor ensinado por Jesus. Então, é um momento muito Desafio. complexo, né? Não existe uma receita de bolo para isso. Por isso que ela fala, a gente precisa se esforçar, porque não vai ser uma tarefa fácil. E a gente sabia que não seria fácil. Quando a gente saiu nós sabíamos que não seria fácil, né? A gente sabia que seria complicado, né, Capete? Exatamente. Eu estava me recordando aqui, citando o Hermínio Miranda, eu lembrei lá, Rai Davi, não sei se o nome é Ellen Van Bach, o nome é assim, uma pesquisadora, em que ela fazia pesquisa nos seus pacientes e chegava, inclusive, a remontar, né, as lembranças intrauterinas. E aí, nas pesquisas que foram realizadas, e eram feitas diversas perguntas, e chegou-se à conclusão de que se havia muito mais medo de nascer do que de morrer, não Olha é? que interessante. Interessante, porque a gente que compreende, né, a lei da reencarnação, que o nascimento para nós é um renascimento, que a gente está voltando, né, certamente todos que estamos aqui, a grande maioria, né, vamos entender assim, a reencarnação, a volta, porque tem todo um investimento, tem todo um risco, não é? Tem situações que a gente não sabe ao certo como nós vamos enfrentar, e aí bate aquele temor. Lembra lá da dona Laura, nosso lar, né? Ela se preparando e um espírito preparado, e mesmo assim, não é? Tendo as naturais, né, dúvidas e tudo mais, não é? Então é interessante isso, porque não é simples, não é fácil. Eu queria aqui emendar para passar por Elahá o seguinte: Emmanuel, que tem um livro que se chama Família. Esse livro é psicografado pelo Chico, ditado por espíritos diversos, a maior parte das mensagens é de Emmanuel, e editado pela FEB em parceria com o CEL, que é o Centro Espírita União de São Paulo. Então, em família, logo no primeiro capítulo, Emmanuel diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade.
Eu acho que está aí também, junto, né, agregando ao que Joana falou, né, Larra, boa parte da resposta, né? Eu acho que sim, né? Meu pensamento, que os dissabores do lar são uma prova muito amarga para que você atravesse durante a existência. Eu tenho dificuldades, às vezes, que são financeiras, ou tem dificuldade na área da saúde, mas você ter a família que você não consegue reunir as peças, em que você vive o processo do desgosto, do amargor, é uma prova muito difícil. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que as provas que nos são oferecidas são provas que, evidentemente, nós temos condições de suportá-las. Senão, a gente vai considerar que a gente tem que abandonar as nossas provas. Aqui, Elahá, capítulo 14, olha, exatamente um dito, logo no item 9, que é bem longo, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só as permite as que podem ser cumpridas. Só que para cumprir, o Campete, você precisa usar toda a ferramenta que você tem. A nossa grande questão é que a gente quer que as nossas provas todas sejam brandas. E não tem como. Nós reencarnamos para passar por provas brandas, é verdade. Mas tem uma prova que é a prova capital. Essa é a grande prova. E, de repente, a família pode ser a grande prova. A minha pode ser essa, a sua grande prova pode ser no outro aspecto, a do Davi pode ser no outro, mas nós todos renascemos para viver. Qual é a sua grande prova? Qual foi o grande motivador da sua encarnação? Porque você tem um filho teimoso, você tem um problema financeiro que você teve dificuldade, isso faz parte da existência. Mas há uma prova que é aquela que você vai dizer, eu venci. E para essa prova... Qual é essa que eu estou curioso? Que você fala, eu estou aqui esperando. Para cada um será uma. Cada um é uma. Cada um, né? Para cada um vai ser uma. De repente, para uns, é a questão financeira. É uma falência profunda na qual você vai ter que superar isso sem enlouquecer. O outro pode ser um drama de saúde terrível dentro do lar. O outro pode ser a decepção no campo afetivo, a solidão afetiva. E para outros pode ser o lar conflituado. Então, cada um vai ter uma prova. Mas não nos iludamos. Nós não viemos aqui para brincar de Branca de Neve. A gente não vai ser feliz para sempre. Nós iremos enfrentar, como diz Emmanuel, o mar das grandes provas. O mar das grandes provas é quando empurra o barco para as grandes provas. Não é só aquelas coisinhas que você resolve, que você passa um dia tristinho e passa. Você enfrentará um amargor forte. E para resolver essa, que pode ser a família, tem que usar todo o ferramental que já tem. Você vai buscar lá dentro da alma. Quando a empresa falhe, você vai ter que buscar lá dentro. Quando você tem uma doença grave, tem que buscar lá dentro. E, às vezes, o filho difícil vai exigir de você tudo que você puder tirar de você, até para que você consiga sentir que você executou tudo que poderia fazer, mesmo que ele não lhe dê de troca aquilo que você lhe deu. Então, a gente não deve esperar o retorno, mas deve trabalhar tanto quanto possível para fazer. Não que o nosso objetivo seja impedir que eles sofram, mas dar tudo de nós, porque ainda que eles enveredem pelo caminho inadequado, você não levará a culpa porque terá usado todas as ferramentas que tem. Mas se nós trabalharmos a meia carga, não, cansei, e não fizermos tudo o que podemos, amanhã nós poderemos ser cobrados. E isso está nessa mensagem aí que você estava lendo da ingratidão filial, quando diz assim, lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Então é por aí que acho que as coisas vão se encaminhando. Nada a ver. Seguindo aí esse raciocínio, né, de cada um tem a sua prova. E a grande prova, e a família pode ser uma delas, nós vamos encontrar aqui no livro Palavra aos Espíritas, né, ditado pela FEB, uma frase aqui, no capítulo 9, no Campo Espírita, onde está escrito assim, ó, cada criatura renasce no planeta vinculada às teias do pretérito. Ou seja, não tem como, nós renascemos
para algum enfrentamento. E quando esse enfrentamento é a família, como o Elahá falou, a gente tem que dar tudo de si. E como a Joana de Anjos coloca também, o Campeche estava falando aí do livro Vida, Desafios e Soluções, temos aqui uma edição Olha, especial da Leal, que eu sou que apaixonado bonito. pela obra da Joana, né? Então eu comprei Uhum. uma edição especial para ter capa dura aqui, para não perder esse trabalho. E ela fala, e é nessa obra Coisa mesmo boa. que ela fala exatamente isso, seja qual for o laço, ou a prova que você falou, né, Ilá? Seja qual for, dentro da família, precisamos nos esforçar para É. conseguir conviver. Porque se a gente desistir, significa que nós não fizemos tudo. E ela ainda diz mais, né? Ela diz mais numa outra obra, que ela diz assim, quando alguém diz eu não consigo, equivale a dizer eu não quero. É porque a Uhum. gente não Eu não, quer esforçar. É. Não quer. não quer, Falta não quer. vontade. Você vê interessante aqui no Evangelho, quando ele fala assim, né, da questão da prova e tudo, da carga pesada sobre os ombros, não é? Ele diz assim, se alguém não consegue cumpri-las, ou seja, essas provas, inclusive as provas de fogo, né? Essas provas, grandes provas são as provas de fogo, não é que lhe falte possibilidade, falta à vontade. E aí está todo o desafio, Elahá, que você estava falando, porque quando o Emmanuel coloca aqui, né, para a gente conseguir resolver essas questões todas, né, na relação familiar e tudo, paciência, a arte de saber esperar, não é? O tempo certo de cada coisa. Renúncia, que é você abdicar de si mesmo, não é? É uma verdadeira abrir mão, digamos assim, né? É o estado de você pensar no outro antes de em si mesmo. E boa vontade, né? Que é o que o Evangelho está colocando aqui. A boa vontade já é meio caminho andado, né? Quando a gente tem boa vontade. Existe também uma outra questão, que às vezes as pessoas acham que, pelo fato delas terem conhecimento espírita, que elas estão poupadas desse sofrimento, uma vez que elas são pessoas que detêm um conhecimento espiritual, que dá a elas uma visão diferente e que elas não precisam mais passar por esse tipo de prova. Lê do engano. O conhecimento É, espírita chega não é para nos poupar do sofrimento, é para ajudar a abrir esse baú de ferramentas. Porque às vezes a gente, sem o espiritismo, não sabe o baú de ferramental que a gente tem para trabalhar as coisas. O espiritismo vem e diz, olha, eu vou te mostrar as ferramentas que você tem aí dentro. Olha aqui a paciência, olha a humildade, olha a perseverança. E vai abrindo o baú para você ver. E aí, quando você viu o ferramental que você trouxe, então agora eu vou te dar o problema para você tratar. Aí você recebe o problema para você tratar. Um filho drogado, você tem que ter a paciência para administrar essa questão durante anos e anos, cuidando sem desistir, buscando, juntando, chorando junto e tentando reconstruir a vida dele. Não é fácil. não é Então, fácil, não. não é fácil. Então, essas experiências mostram as vinculações espirituais que a gente tem, que essas parentelas, elas não vêm de agora. E o que nos chama para esse grande trabalho que a gente tem, esse grande esforço que a gente precisa fazer, é exatamente o planejamento espiritual que juntou dentro do nosso lar as personagens importantíssimas para que nós dessemos um salto de evolução no nosso encontro com ela e na vitória que a gente tem para fazer. Fazer só um comentário. A nossa vitória não é que eles não errem. A nossa vitória é a gente não desistir de lutar por eles. Porque se eles errarem, é uma questão deles. O que nós temos que cuidar é da nossa não desistência na parentela difícil. Até um conceito sobre fraqueza, né? O fraco não é aquele que cai, né? O fraco é aquele que não se dispõe a levantar diante de uma queda, né? E a família está o tempo todo nos, digamos assim, exercitando, nos estimulando, né? Essas relações que nem sempre são fáceis, né? São desafiadoras mesmo, não é, Davi? É, Olha, o eu me pessoal tem que recordo de participar conosco aí, viu, Davi? Só uma chamadinha para o pessoal que está aí nos acompanhando, o diálogo aqueles que aqui, nós estamos... quiserem, né, fazer Fique à alguma vontade aí. pergunta, fazer alguma consideração, né, seria importante, a gente vai Isso. trocando aqui, né. Eu me recordo, Campete, de uma senhora que no atendimento fraterno, né, ela, ela veio conversar conosco que o filho havia desencarnado, vitimado por excesso de drogas, né.
e que todas as pessoas haviam dito que ela havia perdido a batalha, porque ela lutou contra tudo e todo mundo para manter o filho vinculado ao bem e desligar-se das drogas. E às vezes ele, na droga, ele às vezes até dava-lhe algumas bofetadas, tal, mas que ela nunca disse que nunca guardou nenhum sentimento ruim. Aí ela disse assim: eu estou aqui não para pedir por mim, para pedir que você peça aos espíritos para acolhê-lo no mundo espiritual, não deixar ele perdido, porque eu tenho certeza que eu não perdi nenhuma batalha, porque eu tenho consciência de que eu fiz tudo o que eu podia para mantê-lo fora das drogas. Ele é que não conseguiu. Quem perdeu a batalha foi ele. Eu não perdi. Eu disse: muito bem, a senhora tem toda a razão, a senhora não perdeu. Quem perdeu a batalha foi ele. Isso é muito importante para que a gente não carregue sentimento de culpa pela falência dos nossos filhos. E isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata de amar ao próximo como a si mesmo, tem lá os benefícios pagos com ingratidão. E lá diz o seguinte, que quando você, por conta da ingratidão, desiste do outro, o outro que você desistiu, amanhã vai dizer que ele também não avançou porque você desistiu dele. Então, você desacelera a evolução dele. Mas se você não desiste, como essa mãe fez com esse filho, vai até o final, quando ele chega lá, apesar do aparente fracasso dela, quando ele chega e percebe o tanto que ele recebeu e o tão pouco que ele deu, isso empurra o progresso dele, porque gera um sentimento tão profundo da necessidade de ser grato ao que ele não foi, e você acelera a evolução daqueles de quem você não desistiu. Isso é muito importante. Mas tem uma questão que passou ainda agora aí, que eu achei muito interessante, eu acho que a gente poderia abordá-la, da Welina Brás. Isso. Essa questão é muito boa. Verdade, não podemos abandonar, mas se uma das partes abandonar, teremos que voltar todos novamente juntos para ajudar o que abandonou? Interessante, nessa pergunta. Eu acho que em parte você respondeu, né, lá, porque na verdade a família ela vai se constituindo e são laços de amor que vão se formando na família espiritual. Esse que fica um pouco, digamos, para trás no progresso, ele mais cedo ou mais tarde vai chegar também no ritmo dele. O que a gente tem que entender é que cada um tem o seu ritmo, tem a sua condição, a sua capacidade. Nós não podemos exigir que o outro seja como nós, ou que ande como nós e no ritmo que a gente gostaria, porque o nosso pode não ser o melhor, inclusive, não é? Então a gente tem que ter paciência nessa relação. Cada um vai aprendendo a sua maneira, dentro das suas possibilidades, e mais cedo ou mais tarde todos chegaremos a esse destino, né? Que é a perfeição relativa a que todos estamos aí incumbidos de realizar com esforço próprio. Então, esse sentimento da perda por alguém que ficou, a reencarnação. Aqui no Evangelho tem uma coisa tão interessante que diz que a reencarnação fortalece os laços de família. A gente fica assim, mas como fortalecer os laços de família se há o esquecimento passado? Né? Exatamente porque são laços espirituais, não são consanguíneos. Então, a gente sempre vai ter uma nova oportunidade. Às vezes, aquele espírito que ficou um pouco mais atrasado, não aproveitou a oportunidade, no futuro vai ter oportunidade, até de renascer naqueles, né, no laço ali, próximo, como amigo, de repente, não é? Próximo da família para poder aprender e vai se desenvolver também no momento certo. A gente tem que ter realmente paciência e não pensar que é uma derrota, que a gente abandonou, que a gente esqueceu. Ele vai chegar lá no momento certo, não é? Não sei se eu respondi, Elahá. Queria fazer um comentário sobre essa questão do abandono. É que quando duas pessoas, num grupo familiar, você tem dois indivíduos e, de repente, um abandona e deixa o outro sozinho, será preciso reencontrar com essa pessoa em função da lei de causa e efeito? Então é assim. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque o que vincula os indivíduos são os sentimentos. O sentimento é que vincula. E o sentimento pode ser o ódio e o sentimento pode ser o amor. Quando você ama alguém e esse alguém partiu porque desencarnou, o amor vincula. Então, numa próxima existência, a chance de se reencontrarem é muito grande. Situação reversa. Temos duas pessoas. Esse, por ódio, abandona. E aí, esse daqui fica com mágoa. Então, existe mágoa, existe ódio. Esse sentimento vincula as pessoas. Pode ser esposo, pode ser filho, pode ser o que for. Sogra.
qualquer coisa. Você criou ódio, você criou mágoa, a tendência é que a gente se reaproxime. O ódio vincula as pessoas também. Então, se alguém nos abandonou, se alguém nos feriu, a gente diz, ai meu Deus, será que eu vou ter que encontrar aquele mesmo marido difícil que eu tinha? Depende. Se nós tivermos ódio ou se nós guardarmos mágoa, a chance do reencontro aumenta. Mas se nós trabalharmos o perdão na nossa alma para desvincular as nossas histórias dele, nós não temos a necessidade de reencontrá-lo. Ele não está isento de culpa pelo fato de havermos perdoado, porque o perdão, ele não tem o condão de tirar a culpa do outro. O perdão nos liberta da necessidade de ter que reencontrar. Então, quando você perdoa, você se liberta. E ele vai ter que encontrar alguém com quem ele vai se resolver espiritualmente. Até pode ser com você, se você assim quiser, por amor. Mas as vinculações espirituais, elas se dão pela carga de pensamento que a gente tem. Se alguém abandonou ou nos abandonou, se alguém nos feriu, nos magoou, nos machucou, não guarde mágoa, não tenha ódio, para diminuir a chance do reencontro. Perdoe. Porque se você não resolver isso agora, vai resolver amanhã, porque ele vai renascer provavelmente perto de você. Não como marido, pode renascer como filho, pode renascer como irmão, e você vai ter que conviver novamente com esse espírito exatamente por conta do pensamento que atraiu esse companheiro para perto de você. Então, você não quer uma pessoa que lhe feriu? Trabalhe o perdão. Trabalhe o seu coração para lavar esse sentimento negativo, para que diminua a possibilidade desse reencontro no futuro tão próximo. Olha só, Ilá, ou sei lá, de repente a gente em algum momento desenvolve o amor, aí vai se reencontrar com satisfação, né? Que seria essa é uma outra aí vai querer o outro. De repente a gente desencarna, chega no mundo espiritual, vai ficar lá, sei lá quanto tempo, reencontra a pessoa lá, retira a mágoa que tinha, faz toda essa questão, e aí, quando a gente vai na hora de reencarnar, não, mas eu quero fulano de novo, eu já o amo. Aí, quando vê, você renasce pertinho daquela pessoa que você tinha tanta dificuldade. Exatamente. Teve uma pessoa que disse ali há pouco, mas onde será que foi que eu errei, meu Deus? Isso não é importante saber, né? Ainda bem que a gente não sabe. O véu do esquecimento permite que a gente tenha esse refrigério, né? O Emmanuel chama o corpo de bendito amortecedor do espírito, porque a gente entra e esquece. Amortiza a maior parte, ou amortece, né? A maior parte daquelas sensações desagradáveis que vinculou a gente negativamente, porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos conviver com as pessoas, porque aquele sentimento exacerbado na alma tornaria impossível. Um pai mataria o filho do berço. Né? Exato, não e aqui, falar para a Márcia, né, Davi, aqui, a prova não é um castigo, ela é uma oportunidade, não é? Então, se bate a prova à nossa porta, é porque há uma necessidade, de fato, de aprendizado, se for uma prova expiação, de corrigenda, enfim, ou de correção, e a gente vai seguindo em frente, né? A prova é uma grande oportunidade de aprendizado. Elahá, você vai ter que nos deixar daqui a pouco, meu irmão. Eu vou ter que deixar, eu tenho uma outra live agora às 20 horas. Né? Eu estou no outro horário. 20 horas. 20 horas. Mas eu queria deixar só uma coisinha final para que as pessoas que estão nos ouvindo possam dormir em paz. É o seguinte, perdoar não significa voltar com um marido difícil. Você tem que perdoar. Meu Deus, tem que voltar com ele. Não. Às vezes, perdoar pode até significar uma possibilidade de reatar. Pode. Mas não significa isso. Significa tirar a pessoa daquela raiva que a gente tem de dentro de nós. Cada um pode seguir a sua vida, mas o importante é trabalhar os nossos sentimentos. Né? Exatamente. O perdão vai nos libertando, como está ali, né? Colocado, a gente também dá uma chance de libertação do outro, mas é com o outro, né, Lahá? Cada um tem que processar por si próprio, né? Se trabalhar intimamente, não é? Não dá para ficar exigindo do outro, né? O que ele vai fazer e tudo, porque isso é com ele. E a gente tem que ter também essa humildade de servir, não é? Serviço, né? Serve, como é que é? Serve, perdoa e passa, não é?
É esse negócio, Certo. nosso trabalho é serve, perdoe e paz, Casimiro Cunha, né? Então, vamos seguindo em frente. Muito bem, meu amigo. Até Agradecemos, amanhã. Davi, a presença do Elahá aí. Você quer fechar despedindo do público, Elahá, que você vai ter que sair? Fique à vontade, querido. Agradecer aí a atenção de todos nesse momento e apenas destacar, a gente falou tanto de famílias com problema, mas que a gente valorize os filhos maravilhosos que a gente tem. Que a gente não deixe de dizer às pessoas que a gente ama. É tão importante você dizer para os nossos filhos, para o cônjuge, para o pai, para a mãe, muito obrigado, meu pai. Minha mãe, não precisa ser uma data especial, que a gente possa agasalhar as pessoas, é muito importante sua companhia. No domingo, quando sentar na mesa para almoçar todo mundo junto, gente, muito obrigado pela presença de vocês na minha vida. Eu sou muito feliz com a companhia de todos vocês. Nós vamos celebrar a vida, celebrar as famílias que Deus nos deu e sermos gratos às pessoas que conosco convivem em tudo aquilo que Ele tem nos oferecido ao longo do tempo. Então, eu queria deixar aqui a minha despedida. Eu preciso ir para uma outra tarefa. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe e nos proteja. Boa noite para todos, gente. Boa Muita noite. paz. Que Deus te Boa abençoe. noite, Muito querido. obrigado pela Vai presença. com Deus, siga firme no trabalho e do bem. Obrigado mesmo. Amém. Até a próxima. Até. Davi, eu estava aqui fazendo a leitura, teve um amigo aí que lembrou Alcione, né? Do livro Renúncia. É muito o Gabriel, bonito. na França. Está na França. Olha, o Gabriel, oh, que maravilha. E ele, gosto do conselho de Abigail a Paulo: ama, trabalha, espera, perdoa, né? E realmente aqui, se a gente seguir isso na nossa vida, nós vamos conseguir, de fato, conquistar a felicidade, né? O amor, o trabalho, o perdão, né? Saber esperar, ter essa confiança. Davi, eu queria trazer aqui do Evangelho, já daquele item que é bastante longo, né? No meu entendimento, ele é o mais longo aqui, depois vamos até pesquisar isso, mas, nossa, impressionante, que ele é um item só, o item 9. E ele lá tem um parágrafo que diz assim: de todas as provas, já que a gente está falando em provas, né? As mais penosas são as que afetam o coração. Alguém que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, torturado pela ingratidão dos seus. Que pungente angústia essa! Mas quem pode, em tais circunstâncias, restabelecer melhor a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos, apesar dos dilaceramentos da alma? Não é que consolador isso, não é? Pois Você vê que fala da coragem moral, né, Davi? Nós somos ainda imediatistas, né? Porque nós não temos ainda essa compreensão mais acurada, mais perfeita da vida, porque nossos sentimentos ainda eles são bastante flutuantes, eles não estão completamente estabelecidos. Então, a gente sempre espera uma recompensa, especialmente para com aqueles com quem nós convivemos e onde laboramos, onde dedicamos mais a nossa vida, as nossas forças, né? A gente sempre espera dali algum tipo de recompensa, mesmo que inconscientemente. Então, quando vem, e outra, temos que considerar o passado, né? A causa do mal, a causa daquela animosidade, daquela dificuldade que está ali conosco naquela família, não é de hoje. Isso vem de longe, né? É antiga, além de se esbarrar na nossa pouca condição moral, também tem as suas raízes no passado, que nós desconhecemos, mas sabemos que existe. Como espírita, nós sabemos. Então, daí a necessidade da coragem, né, para esse enfrentamento, de termos a coragem de conseguirmos dar um comportamento devido a fim de que aquela animosidade, de que aquela dificuldade realmente fique para trás. Porque a gente acha que a nossa família, a gente é especial no sentido às vezes negativo, né? Falar, a minha família parece que foi escolhida a dedo. Nós estamos lá, de fato, dentro do contexto do nosso destino, foi escolhido a dedo mesmo, né? Mas a gente não é especial. Olha o que a Joana de Ângeles diz aqui nesse livro, Ilumina-te, né, de Divaldo Pereira Franco. Ela diz assim: a união do sexo sob as luminosas bênçãos do amor é o sublime instituto no qual se edifica a família, síntese essencial da grande humanidade.
Então, a família, a nossa família, ela é uma amostra grátis do que é da humanidade toda. Não é diferente na vida do outro, Uhum. das outras famílias, né? Lá com seus graus de agravantes ou não, mas somos a mesma família, família humana, não é? É. E é impressionante, né, Davi, como é importante a família no sentido de ser esse instituto que tem uma organização tão assim interessante, né, que ela vem de uma constituição que hoje a gente poderia dizer, pelos estudiosos, já tem mais de 17 formatações da família, né, hoje em dia. Hoje não se fala só da família como sendo o pai, a mãe e o filho ou a filha que vem, não é? Não é Sim. só o casal e o filho ou a filha, mas a gente tem as configurações as mais distintas, não é? Às vezes você tem, por exemplo, os avós criando, né, os netos como se fossem filhos, e são filhos, né, pela segunda vez, digamos assim, filhos dos filhos. Nós temos tios, não é, que são os irmãos dos pais, enfim, que estão dando esse suporte. Às vezes nós temos a condição também, né, dos pais que são solteiros, das mães solteiras, enfim, tudo isso aí, da questão dos casais, né, homoafetivos, enfim, hoje tem uma configuração bastante diversa. E a gente tem que entender que a família, por mais que se tente destruí-la, ela continua sendo esse instituto sagrado. Ela realmente é um do elemento social mais importante. É Joana de Ângeles também que vai dizer no livro que se chama, deixa eu até pegar o título dele aqui, porque os livros da Joana são interessantíssimos, né? Esse daqui é o Despertar do Espírito, Davi, e amigos queridos do coração que estão nos acompanhando aí. Vão dizendo os locais que vocês estão manifestando para a nossa produção catalogar e a gente poder dizer, olha, vocês estão aqui em tal local, estão no Brasil, estão em tal estado, né? Estão no outro país, enfim, coloquem para a gente, porque daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar, né, Davi? Passa tão depressa. É, Mas passa. Joana, quando fala de família e de lar, nesse livro Despertar do Espírito, ela diz assim: representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola, na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Vejamos como é importante, né, aqui a gente entender a família como essa valiosa célula do organismo social. A família é uma espécie de sociedade em miniatura, por isso, quando desestruturada, acaba refletindo na sociedade, porque a família é o órgão educador, é a que dá a base, é a que vem sustentar, desenvolver o caráter moral do indivíduo na sua base fundamental. Então, são aqueles primeiros momentos, a criança mais suscetível, mais acessível, não é, Davi? Então, tem que cuidar muito, e esse papel primordial é da família. Então, ali se reúnem espíritos que são necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências. Esses intercâmbios são riquíssimos, é para o conhecimento, é para desenvolver, né, o sentimento, é para adquirir experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola. O lar é uma escola. Disse que o lar é a primeira escola, não é? Onde vai exatamente permitir a formação dos hábitos que vão definir a felicidade ou a infelicidade aí do ser humano, que depois vai estar convivendo, não é, Davi? Na sociedade de um modo geral. E nós colaboramos, né, uns com os outros, né? Aquela coisa da gente já ouvir de pessoas dizerem assim: o que seria de você se não fosse eu na sua vida, né? Ou seja, como se colocando numa condição especial, esquecendo que nós estamos aprendendo juntos. Até Sem eu dúvida. aprendo até com a dificuldade do outro, porque ele não está na minha vida por acaso. Uhum. E eu só estou reagindo de maneira, às vezes, intempestiva e até me sentindo mal com a reação do outro, porque eu tenho sentimentos que eu tenho que modificar. E ele está me proporcionando isso. A Uhum. convivência, essa grande escola, onde as matérias são muito particulares, elas são relativas às necessidades de cada um. A gente está na mesma escola cursando matérias diferentes, porque cada um tem a sua necessidade, né? E aí, quando a pessoa diz uma coisa dessa, o que seria de você se não fosse eu, ela está simplesmente desconsiderando o outro, né? E a Uhum. si mesma, porque ela está aprendendo com isso, está aprendendo com o Uhum. outro na sua vida, na sua relação.
Como Uhum. você disse, então, a Joana disse aqui nesse item anterior, então, que a família é a síntese essencial da grande humanidade. E o Emmanuel chega a dizer numa obra dele, que eu não me recordo agora o título, mas eu guardei a frase, ele diz assim, o homem, o pessimista acredita no fim da família, de que o futuro não teremos famílias. E ao contrário, a humanidade está caminhando para a verdadeira família. Nós teremos a reestruturação completa na família do futuro. Ao contrário do que alguém imagina, que nós não teremos mais famílias, né? As pessoas não se unirão mais em lar. Não é verdade isso. Como você mesmo disse, respeitando aí as diversas formatações que vão surgindo e realmente vão sendo reconhecidas, né? Não é nem que vão surgindo, eu acredito que vão sendo reconhecidas através do progresso humano, né? Nós vamos caminhar para essas uniões e não para a separação delas, para que não existam mais, né? Então interessante, Emmanuel enfatiza, né, que o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Veja como é importante essa base familiar, né, o lar dando essa segurança à educação. Por isso ele continua recomendando, procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. Meus amigos, recordemos que todo dia é dia de começar. E a família nos enseja essa oportunidade, né, Davi? A gente está se reencontrando para desenvolver esses laços do verdadeiro amor. Como foi colocado aqui para os nossos companheiros, internautas, amigos queridos do coração que estão nos acompanhando, colocando assim que a gente vai enfrentar desafios, são difíceis, mas vencer não é impossível. Então a gente tem condições, entendendo exatamente essa beleza de frase aqui de Emmanuel, que nós devemos recordar todo dia, né? Que todo dia é dia de começar, todo dia é dia de recomeçar. Nós temos essa oportunidade e a família nos enseja isso, porque a gente está ali nesse cadinho purificador e agora, né, Davi, mais que nunca, sendo convocados a esse isolamento social, que é um recolhimento espiritual, nós estamos de volta à casa, né? Aos nossos lares, numa convivência mais próxima com os nossos entes queridos, com quem a gente convive sob o mesmo teto, no mesmo lar, e a gente precisa desenvolver esses laços. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantos desencontros, vêm se, digamos assim, aumentando, não é, Davi? Vem crescendo, porque a gente não tem muito esse hábito de estar junto, né? De estar assim próximo. E agora é a oportunidade que a gente tem. Então vamos aprender a aproveitar. É o momento de começar, se necessário de recomeçar, mas vamos seguir sempre confiantes, animados, né, de que nós conseguimos, fazendo com boa vontade a nossa parte, conseguimos atingir a felicidade relativa que está ao nosso alcance e também ajudar na felicidade do nosso próximo, do nosso ente querido, né, Davi? A quem a gente tanto deve agradecer, como nos ensina Emmanuel. Só o fato de nós estarmos convivendo, a gente deve gratidão àqueles que nos são interlocutores. Então, agradeço do fundo do coração, Davi, a você, meu amigo e irmão querido. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, a oportunidade que a gente tem dessa convivência, desse momento, Davi, que o pessoal mesmo tem dito aí, você estava falando, eu queria que você fechasse com esta fala, porque a gente tem recebido uns retornos também, que é muito gostoso aqui, um momento assim, muito simples, porque o evangelho é simples, o evangelho é natural, né? E que pessoas estão aproveitando esse momento para estar conosco como se estivesse fazendo o evangelho em casa, não é, Davi? Sim, Campete. E uma senhora em particular, acredito que ela não vai se importar, porque eu não vou dizer o nome, ela mandou uma mensagem dizendo assim: felizmente, eu me sentia muito solitária nas segundas-feiras. Felizmente, vocês fazem companhia para mim na segunda-feira e eu tenho mudado muito com isso. Porque repensei e repensei muito a minha vida. Ela agradeceu bastante, a gente está conseguindo estar com ela nas segundas-feiras. Que Ela está muito feliz maravilha. com isso, né? Então, Oh, esses coisa momentos boa. eles nos ajudam e ajudam também aqueles que porventura sintonizam, né? E fazem as reflexões que não são nossas, elas são da doutrina dos espíritos, né? Que nós estamos aí extraindo para colocarmos aqui de uma maneira Exatamente. mais singela possível, né?
Isso mesmo. Olha, Justiça Divina, O Céu e o Inferno, Roteiro, a Gênese, Seara dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, Religião dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, O Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela coleção de Emmanuel, né, que explica o Pentateuco kardeciano. Muito rico aí para o nosso estudo, para a nossa reflexão, inclusive sobre essa temática que nós tratamos aqui neste nosso encontro, o Evangelho e o Espiritismo, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente está com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Davi, nós estamos bem acompanhados. Então, que a gente possa fazer a leitura, a reflexão e utilizarmos este Evangelho realmente como roteiro das nossas vidas. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, pessoal, agradecendo de vários locais do Brasil, né, da região aí do interior de São Paulo, tão querida, nessa região, e também de outros estados do Brasil e de vários países, não é, da nossa querida terra, que é o nosso lar, não é, Davi? Temos aqui o pessoal dos Estados Unidos, da Argentina, não é? O pessoal da França. Então, né, gente aí escrevendo de vários locais, é muito bom. A gente fica muito feliz com esses contatos e estamos à disposição para prosseguirmos no estudo. Obrigado pela atenção de todos, Davi. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos e um abraço virtual, né? Isso. Um abraço a todos, um beijo em todos aí. Muito obrigado, Campetti, pelo carinho, pela presença. Agradeço.